Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Não o silêncio da ausência, mas aquele silêncio cheio de presença, onde nenhuma palavra é necessária e ainda assim tudo é dito. Agora, imagine que alguém se aproxima suavemente e lhe diz: "Eu te amo." Mas dentro de você, algo não se move, algo não vibra. Como se a frase, por mais bela, não tivesse encontrado o caminho certo até sua alma. Você já sentiu isso? Talvez você esteja em um momento onde tudo o que deseja é se sentir compreendido. Mas há uma distância invisível entre o que se diz e o que se sente, entre o que se ouve e o que se entende. E é nesse espaço sutil que mora o verdadeiro amor, aquele que não fala com a boca, mas com o campo. A linguagem vibracional do amor masculino é silenciosa, profunda e muitas vezes incompreendida, porque ela não responde a fórmulas prontas. Não é um reflexo automático de palavras doces. É uma resposta emocional baseada em valor, não em romantização. Bruce Lipton nos lembra que nossas crenças, muitas delas formadas ainda na infância, moldam profundamente a forma como nos relacionamos. Um homem que cresceu ouvindo que demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza, não vai compreender o "eu te amo" da mesma forma que alguém criado em um ambiente de afeto verbal. Porque o subconsciente masculino, em muitos casos, está programado para procurar sentido no que tem utilidade, não no que é poeticamente bonito. E isso não é insensibilidade, é programação. Quando um homem escuta "eu te amo", o que o subconsciente dele às vezes escuta é: "Você está cumprindo o que esperam de você." Mas e se essa frase não estiver alinhada com o que ele sente sobre si mesmo? E se ele estiver carregando inconscientemente a dor de pais ausentes, de avós calados, de uma linhagem inteira de homens que nunca foram ensinados a sentir? É aí que entra a epigenética. E o que Bruce Lipton nos mostra: emoções não resolvidas não morrem. Elas se transferem, e essas feridas emocionais herdadas moldam o jeito como ele se protege, como ele se afasta, como ele silencia, não por desprezo, mas por defesa. Por isso, quando se fala de amor masculino, é preciso ir além do "eu te amo". É preciso encontrar a linguagem da alma, a linguagem da presença, a linguagem da vibração. Não é sobre dizer mais, é sobre sentir com mais coerência. Greg Braden fala sobre o campo unificado, um campo onde tudo o que é emitido com coerência entre coração e mente altera a vibração do outro. E é exatamente isso que o masculino sente. Ele responde não às palavras soltas, mas à vibração sentida por trás delas. O homem não rejeita o amor, ele rejeita a dissonância, ele rejeita o excesso de expectativa que não reconhece o seu esforço invisível, o seu silêncio curativo, o seu modo único de demonstrar presença. Porque para ele, amor é reconhecer e não cobrar. Amor é enxergar, não consertar. Amor é vibrar com o outro, não apenas falar com ele. Talvez seja por isso que dizer "eu te amo" nem sempre toca o coração masculino da forma esperada. Porque, no fundo, o que ele busca não é uma frase, é uma frequência onde ele se sente visto, aceito, honrado, mesmo quando não consegue expressar tudo o que sente, mesmo quando se cala. E se o que ele mais precisa não for ouvir, mas sentir que é sentido? E se o amor que o cura não estiver nas palavras doces, mas na linguagem silenciosa que vibra a verdade? Hoje, vamos mergulhar nesse campo sutil onde o amor fala em outra linguagem, a linguagem vibracional do masculino. E talvez, ao final deste caminho, você descubra que nunca foi falta de amor, foi apenas desencontro de frequências. "Eu acredito em você" ativa mais dopamina do que um elogio genérico. Há algo profundamente transformador quando alguém olha para você com sinceridade e diz: "Eu acredito em você", não como uma frase de efeito, mas como um reconhecimento silencioso de um potencial que talvez você mesmo tenha esquecido. No universo emocional masculino, essa frase não é apenas bonita, ela é medicinal. Ela entra onde o elogio genérico não chega, porque o homem
não busca ser decorado. Ele busca ser validado no invisível, no que ele luta por dentro, no que ele tenta ser quando ninguém está olhando. Desde pequenos, muitos homens são ensinados a conquistar respeito, não afeto, a mostrar resultados, não emoções, a provar seu valor, não a sentir que já o tem. E essa programação molda a forma como o cérebro masculino reage ao reconhecimento. Estudos da neurociência mostram que o sistema de recompensa, regido em parte pela dopamina, é ativado não por frases bonitas ou automáticas, mas por validações que tocam o núcleo da identidade. Eu acredito em você não é apenas uma frase. É um gatilho neurológico que alimenta a autoconfiança sem exigir desempenho. É uma mensagem que diz: você não precisa provar, você já é. Essa frase fala diretamente com uma ferida ancestral. A dúvida silenciosa que muitos homens carregam. A dúvida de serem bons o suficiente. A dúvida de estarem à altura, de não falharem com os outros e consigo mesmos. Eu acredito em você. Desarma essa dúvida como poucas palavras conseguem, porque ela não impõe, ela confia. E confiança tem uma química própria. Ela acalma o corpo, ela silencia a cobrança, ela acende uma luz onde só havia vigilância interna. A dopamina que é liberada nesse momento tem um efeito além da motivação. Ela cria novas rotas neurais, novas possibilidades de ação. Ela associa o sentimento de valor não ao fazer, mas ao ser. E esse é o ponto de virada, quando o homem percebe que não precisa alcançar algo para ser digno de amor. Ele já é. E quem o vê assim, ativa nele uma memória esquecida de quem ele realmente é. Eu acredito em você não é elogio, é espelho. E quando um homem se vê através desse espelho vibracional, ele começa a recordar a versão mais íntegra de si mesmo, aquela que ainda acredita apesar das quedas, aquela que ainda quer crescer, apesar do medo, aquela que ainda ama, apesar do silêncio, porque no fundo é isso que todos nós queremos, alguém que nos olhe e veja além do agora, que veja quem estamos nos tornando e que diga com o coração: eu acredito em você, você me faz sentir segura. Desarma o arquétipo do provedor sobrecarregado. Poucas frases tocam tão profundamente o coração masculino quanto ouvir com sinceridade: você me faz sentir segura, porque mais do que um elogio, essa frase é um acolhimento. Ela não exige, ela reconhece. Ela fala de um lugar onde o homem pode repousar sua força sem precisar carregá-la como uma armadura. Em um mundo que constantemente exige dele controle, soluções e ação, saber que ele pode gerar segurança apenas com sua presença é libertador. Muitos homens cresceram sob o peso invisível do arquétipo do provedor, uma imagem que diz que eles devem estar sempre prontos, fortes, resolutos, invulneráveis. Essa expectativa, silenciosa mas constante, transforma o amor em responsabilidade e o afeto em performance. Como se o valor do masculino estivesse unicamente ligado ao que ele pode entregar, resolver, sustentar. Mas quando alguém olha para ele e diz: eu me sinto segura com você, algo muda, porque ali não há cobrança, há presença, há confiança no ser, não no fazer. A segurança nesse contexto não é física, é vibracional, é energética. É como se o campo da mulher ou de quem está ao lado dele dissesse: com você eu posso baixar minhas defesas. E isso, paradoxalmente, convida o próprio homem a baixar as dele, a soltar o escudo, a respirar, a apenas estar. Esse escudo vibracional que muitos homens carregam não é visível, mas é pesado. É feito de medos antigos, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado por não cumprir expectativas. Quando ele ouve: você me faz sentir segura, esse escudo começa a se dissolver, porque pela primeira vez a sua força não está sendo medida, está sendo sentida, e isso muda tudo. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente, inclusive o emocional, é capaz de alterar a expressão dos nossos genes. Ou seja, quando um homem se sente aceito em sua energia, em sua presença silenciosa, até mesmo seu corpo responde de forma diferente.
ele se reprograma, ele se reequilibra, ele sai do modo de luta e entra no modo de conexão. A epigenética confirma aquilo que a alma já sabe. Segurança emocional gera transformação celular. Quando alguém diz, você me faz sentir segura, está, sem saber, ativando a lembrança de um masculino que não precisa mais guerrear para ser digno. Um masculino que protege não com a espada, mas com a alma, que cuida não por obrigação, mas por amor, e que finalmente pode descansar na certeza de que não precisa carregar o mundo. Basta que ele esteja inteiro em si, porque às vezes o maior presente que um homem pode receber é saber que sua presença por si só já é um lar. Eu te admiro reconstrói feridas antigas de inutilidade ou invisibilidade. Em algum lugar da infância, muitos homens ouviram de forma direta ou sutil que seu valor estava ligado ao quanto conseguiam produzir, conquistar ou suportar. Não foi dito com essas palavras, mas foi sentido nos gestos, nas comparações, no silêncio diante das conquistas pequenas. E ao longo dos anos, essa percepção foi se cristalizando dentro do subconsciente como uma dúvida persistente. Será que eu sou suficiente, mesmo quando não estou vencendo? É por isso que, para o universo emocional masculino, a frase "eu te admiro" carrega um poder profundamente restaurador, porque ela não aponta para o que ele faz. Ela revela como ele é percebido em essência. E mais do que isso, ela devolve a ele uma imagem de si mesmo que talvez tenha sido apagada por anos de tentativas, frustrações ou autossacrifício. A admiração é o espelho que devolve luz onde antes havia invisibilidade. Admirar alguém não é apenas elogiar, é ver com profundidade, é enxergar nuances que nem sempre são ditas. E quando essa admiração é expressa com autenticidade, ela entra no coração como um bálsamo, especialmente em feridas masculinas ligadas à sensação de inutilidade ou desvalorização. Feridas que muitas vezes foram reforçadas por relações onde o esforço dele foi visto como obrigação, não como expressão de cuidado. Eu te admiro. Rompe esse ciclo, porque ela não exige, ela reconhece. Ela diz: eu vejo quem você está tentando ser, mesmo quando ninguém mais vê. E essa percepção simbólica tem um efeito profundo na psique masculina. Ela o reconecta com a sua própria história, com sua intenção, com sua luta silenciosa. E ao se ver admirado, ele começa a se permitir sentir orgulho de si, não por vaidade, mas por reconexão. A linguagem simbólica, como nos lembra Neville Goddard, tem o poder de recriar realidades internas. Quando uma palavra toca o sentimento certo, ela se transforma em imagem, e a imagem cria identidade. Eu te admiro não é só uma frase bonita, é uma imagem vibracional que ativa memórias, cura fragmentos, ressignifica cicatrizes. Muitos homens não sabem como responder a essa frase. Alguns até desviam o olhar, ficam em silêncio. Mas não porque não se importam, é porque foram treinados a se proteger da emoção que vem com esse tipo de reconhecimento. Porque dentro deles, algo profundamente sensível ainda está aprendendo a confiar, ainda está reaprendendo a se mostrar. E é nesse espaço de reconstrução que o amor real acontece. Quando alguém diz, eu te admiro, com coerência vibracional, com verdade emocional, está ajudando o homem a ver que ele não precisa se esconder para ser amado, que ele não precisa estar sempre em ação para ser digno, que ele pode ser visto e ainda assim ser acolhido. Porque no final, todos nós desejamos isso, sermos reconhecidos não só pelo que fazemos, mas por quem somos, mesmo quando ainda estamos nos tornando. Você não precisa consertar tudo. Quebra a prisão da performance. Há uma dor silenciosa que habita o coração de muitos homens. A sensação de que, para serem amados, precisam estar sempre resolvendo algo, sempre salvando, sempre agindo, sempre consertando. Como se o amor só os alcançasse quando estão no modo de desempenho, como se sua presença só tivesse valor quando fosse funcional. E essa prisão, embora invisível, é sufocante, porque ela não permite descanso, não permite vulnerabilidade, não permite simplesmente
ser. Quando alguém diz com suavidade e verdade, você não precisa consertar tudo. É como se uma chave vibracional girasse dentro dele. Uma chave que abre espaço para o masculino respirar. Não é apenas uma frase, é uma permissão. Uma permissão para soltar o peso do mundo, ainda que por um instante. E nesse instante, ele descobre algo precioso. Ele é digno de amor, mesmo quando não tem soluções, mesmo quando não sabe o que fazer, mesmo quando tudo o que pode oferecer é sua presença imperfeita, mas sincera. A cultura ensinou muitos homens que sua identidade está na utilidade, que amor é recompensa por desempenho, e por isso o modo de corrigir e proteger se torna quase automático. Diante de uma dor, uma queixa, uma emoção, ele tenta consertar, não por frieza, mas por afeto mal traduzido, porque esse foi o idioma que ele aprendeu: resolver, agir, proteger. Mas o amor mais curativo não pede resolução. Ele pede presença, ele pede escuta, ele pede aceitação. A neurociência afetiva mostra que o contato emocional sincero, mesmo sem soluções, regula o sistema nervoso de quem sofre. Isso significa que, muitas vezes, o que cura não é o que se faz, mas o que se vibra, o silêncio que acolhe, o olhar que valida, o toque que diz: estou aqui mesmo sem respostas. E isso, para o homem, é uma revolução interior, porque ele se permite ser humano, ele se permite ser falho, ele se permite ser amado mesmo em meio à sua própria confusão. Quando alguém diz: você não precisa consertar tudo, também está dizendo: eu não espero que você seja um super-herói. Eu só desejo que você esteja inteiro, verdadeiro aqui. E isso desativa o sistema de alerta, desarma o escudo do desempenho e convida o homem a um lugar raro, a paz de ser amado em sua humanidade. Esse é o momento em que a alma masculina pode repousar. E nesse repouso, algo profundo se cura, porque ele percebe que o amor não exige sacrifício constante. O amor real reconhece o valor da presença nua, da intenção sincera, do esforço silencioso, mesmo que ele não saiba exatamente o que fazer com a dor do outro. E talvez, nesse espaço de não saber, esteja o gesto mais bonito: permanecer, ficar, não fugir, não tentar consertar, apenas estar, porque às vezes o que mais transforma não é a solução, é o amor que não pede nada em troca. Eu confio em você ressignifica o medo ancestral de falhar. Há um tipo de silêncio que pesa mais que 1000 palavras. É o silêncio da dúvida. Aquele que se instala no olhar quando o homem percebe que, por mais que se esforce, talvez não esteja à altura. Essa dúvida não nasce no agora, ela vem de longe, de uma linhagem de homens que precisaram acertar sempre, que não tinham o direito de hesitar, de errar, de vacilar. E esse medo ancestral de falhar se esconde, muitas vezes, sob uma fachada de força, mas por dentro ele grita. É por isso que a frase "eu confio em você" tem um poder que vai além da lógica, porque ela atravessa camadas. Ela não se dirige ao que ele faz, mas ao que ele é. Quando um homem ouve isso com verdade emocional, algo dentro dele se reorganiza. Não é mais sobre expectativa, é sobre entrega. É sobre saber que alguém acredita nele mesmo nos momentos em que ele próprio se questiona. É sobre ser visto com os olhos da fé, não da cobrança. A confiança, quando expressa com coerência vibracional, não é só uma escolha afetiva, é um código neurológico. Bruce Lipton mostra que ambientes de apoio e confiança geram literalmente uma nova química no corpo. O cortisol, hormônio do estresse, cede espaço à ocitocina, à serotonina, à dopamina. E essa mudança bioquímica tem efeitos profundos. Ela ativa áreas do cérebro ligadas à criatividade, à clareza, à expansão. Em outras palavras, confiar em alguém não só muda a relação, muda o próprio cérebro de quem é confiado. Essa é a chave. Quando um homem se sente confiado, ele não apenas tenta corresponder, ele se expande. Ele acessa lugares internos que antes estavam congelados pelo medo. Ele começa a agir não por obrigação, mas por inspiração, porque a confiança é libertadora. Ela não exige perfeição,
ela celebra o processo. E essa celebração é o que o move para frente, com leveza, com dignidade, com inteireza. Eu confio em você ressignifica um script ancestral. Aquele que dizia, você precisa acertar para merecer amor. Agora a mensagem é outra. Você é amado mesmo no caminho, mesmo em construção, mesmo nas incertezas. E essa nova mensagem não é apenas um alívio, ela é uma reescrita de identidade. Dentro de cada homem há um menino que em algum momento ouviu que não podia errar, que não podia chorar, que precisava dar conta. E esse menino cresceu com medo. Mas quando alguém diz com alma, eu confio em você, esse menino interior começa a se curar. Ele se sente seguro, ele se sente visto, ele se sente livre, porque confiar não é entregar o controle, é entregar o coração. É dizer, mesmo que você caia, eu vejo quem você é. E isso é suficiente. E no fim das contas, essa é a fé mais transformadora. Aquela que não exige provas, mas que escolhe ver o melhor, mesmo antes que ele se manifeste. Você é o meu porto seguro, ativa a frequência da presença, não da expectativa. Existem palavras que não apenas tocam, elas ancoram. E entre elas, talvez nenhuma ressoe tão profundamente no coração masculino quanto ouvir: você é o meu porto seguro. Porque essa frase, quando dita com verdade, não exige que ele seja invencível. Ela reconhece que sua simples presença já é suficiente para acalmar tempestades. Ela não cobra feitos. Ela agradece pelo ser, pelo estar, pela vibração estável que ele emana quando se sente aceito por inteiro. Muitos homens vivem sob a pressão invisível de precisar fazer para merecer estar. Sentem que precisam provar seu valor, resolver conflitos, proteger os outros da dor. E nisso, muitas vezes, perdem a conexão com sua própria essência. Tornam-se mais ação do que alma, mais movimento do que presença. Mas quando alguém lhe diz, você é o meu porto seguro, há uma pausa. E nessa pausa, ele descobre que não precisa fazer mais nada, porque sua presença simplesmente já transmite segurança. A imagem do porto seguro é profundamente simbólica. Ela remete ao lugar onde os barcos descansam depois de longas jornadas. Um lugar que não exige pressa, que acolhe sem julgamento, que protege sem aprisionar. Quando o masculino escuta isso, um novo espaço se abre dentro dele, o espaço da presença vibracional, um campo onde ele pode ser o que é e ainda assim ser amor. Gregg Braden fala sobre a importância de criar um campo coerente entre coração e mente, um campo onde as frequências se alinham e criam realidades mais harmônicas. Você é o meu porto seguro, é a tradução prática disso. É um campo criado entre duas almas, onde a coerência emocional substitui a cobrança e a presença se torna mais importante do que qualquer performance. Para o homem, isso tem um efeito quase espiritual, porque ele começa a perceber que sua estabilidade emocional não é ignorada, é valorizada, que seu silêncio não é vazio, é abrigo, que sua calma não é desinteresse, é solo fértil. E nesse reconhecimento, ele floresce. Ele se torna mais inteiro, mais conectado, mais verdadeiro. Não porque mudou, mas porque finalmente se sentiu em casa. A metáfora do templo vibracional pode ser sentida aqui. Um templo é sagrado não por suas paredes, mas pela energia que ele sustenta. E o homem, quando vive em coerência com sua essência, se torna esse templo silencioso onde o amor pode repousar, onde o outro pode baixar as defesas, onde o medo cede lugar à confiança. Dizer, você é o meu porto seguro, é mais do que um gesto de afeto. É uma iniciação espiritual. É o reconhecimento de uma presença que sustenta, que estabiliza, que ancora, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. E no fim, talvez seja isso que todos nós buscamos. Um lugar onde possamos simplesmente ser e saber que, mesmo assim, somos profundamente amados. Eu vejo você mesmo quando você se esconde, dissolve o medo da vulnerabilidade. Há uma solidão que não se explica. Uma solidão
solidão que mora dentro de muitos homens, mesmo quando estão cercados de pessoas. É a solidão de não se sentirem verdadeiramente vistos, de viverem escondidos atrás de papéis, de respostas prontas, de um silêncio que, na verdade, grita por reconhecimento. E talvez não haja frase mais poderosa para atravessar essa barreira invisível do que dizer: "Eu vejo você mesmo quando você se esconde." Essa frase não é uma acusação, ela é um convite, um chamado delicado para que o homem saia de dentro de suas próprias armaduras emocionais e experimente a sensação de ser enxergado, não pela aparência, não pelo que faz, mas pela alma que vibra por trás de tudo isso. Porque, no fundo, o que o masculino muitas vezes teme não é sentir, é ser visto sentindo, é ser descoberto em sua fragilidade, é ter sua humanidade exposta num mundo que sempre o treinou para ser invulnerável. A arte de ver além da superfície é uma forma de amor espiritual. E é essa arte que cura feridas profundas. Feridas de infância, de ancestralidade, de abandono emocional. Ver alguém mesmo quando ele se esconde é tocar a essência sem invadir. É reconhecer a alma por trás do gesto contido, do olhar distante, da fala ensaiada. E isso tem um impacto direto sobre o campo energético relacional. Cria-se ali uma vibração de pertencimento, de intimidade real, de verdade, sem medo. Bruce Lipton fala sobre memória celular. E a memória do homem, muitas vezes, carrega registros de rejeição sempre que ele tentou se mostrar por inteiro. Mas quando ele é visto com aceitação, mesmo nos lugares que ele preferia manter ocultos, essa memória começa a se reescrever. O corpo relaxa, a respiração muda, a energia vital volta a circular e a vulnerabilidade deixa de ser um risco para se tornar uma ponte. Ver alguém em sua inteireza é dizer: "Eu reconheço sua sombra, mas também a sua luz." É validar a complexidade do masculino que sente mesmo quando não fala, que sofre mesmo quando sorri, que ama mesmo quando se esconde. E esse reconhecimento profundo tem um poder curativo que vai além da razão. Ele atua diretamente no inconsciente, liberando o homem da obrigação de se proteger o tempo todo. A linguagem do amor verdadeiro não ignora as defesas, ela as compreende. E ao compreendê-las, ela dissolve o medo que as criou. Porque, no fundo, o que o homem mais deseja é poder baixar a guarda sem ser julgado. É poder mostrar sua alma sem ouvir que está exagerando, sendo fraco ou dramático. É poder ser inteiro, inclusive na sua dor. "Eu vejo você mesmo quando você se esconde" é uma frase que toca o invisível. E no mundo do masculino, onde o invisível muitas vezes é negado, ela é um milagre silencioso que diz: "Você não precisa mais se esconder, eu já estou aqui." E às vezes é exatamente isso que começa a curar tudo. "Eu gosto de estar com você mesmo em silêncio." Cura a ansiedade do desempenho afetivo. Há um tipo de inquietude que muitos homens sentem sem saber nomear. Uma sensação de que precisam sustentar o clima, entreter, corresponder a expectativas emocionais invisíveis, como se o afeto só tivesse valor quando acompanhado de ação, fala, presença ativa. Essa ansiedade de desempenho afetivo não é sobre falta de amor. É sobre o medo de não saber como expressá-lo da maneira que o outro espera. E nesse esforço silencioso, eles se afastam do próprio centro, tentando ser o que acreditam que precisam ser para não decepcionar. Mas quando alguém diz com doçura: "Eu gosto de estar com você mesmo em silêncio", um espaço sagrado se abre. Porque essa frase quebra o ciclo da performance. Ela dá permissão para o homem apenas existir, sem justificar sua presença. Ela comunica de forma vibracional que o amor não está no fazer, está no ser, e que sua companhia por si só é suficiente. Isso acalma algo profundo dentro dele. Acalma a urgência, acalma a cobrança, acalma o medo de falhar em um território que, para ele, ainda é muitas vezes confuso, o do sentir. O silêncio, quando partilhado com aceitação, se torna um elo invisível entre duas almas. Greg Braden nos lembra que estados de coerência
não dependem de palavras, mas de vibração. Quando dois seres se encontram em silêncio, mas com os corações alinhados, o campo vibracional entre eles se expande. A energia circula sem resistência, e é nesse estado que a verdadeira conexão acontece, não nas falas, mas nos intervalos entre elas. Para o homem, isso é uma revelação, porque ele aprende, muitas vezes com dor, que não pode parar, que precisa estar sempre atento, sempre oferecendo algo, sempre provando seu valor. Mas ao ser acolhido no silêncio, ele se encontra com uma verdade mais profunda. Ele não precisa se explicar para ser amado. Ele não precisa ter as palavras certas. Ele pode apenas estar, e isso já é amor em ação. Essa aceitação muda a forma como ele se relaciona com o próprio silêncio. Deixa de ser um peso, passa a ser um espaço de presença, um templo invisível, onde ele pode repousar sem medo de ser mal interpretado. E dentro desse templo, sua energia se reorganiza, sua mente desacelera, seu corpo relaxa e sua alma respira. Eu gosto de estar com você mesmo em silêncio. É uma frase que retira o homem da defensiva afetiva, que o liberta da obrigação de entreter, resolver, corresponder, que devolve a ele o direito de ser amado na pausa, no olhar, no nada, porque às vezes é no nada que mora o tudo. E é nesse tudo silencioso que o amor mais verdadeiro se revela. Você me inspira a ser melhor, desperta o arquétipo do guardião consciente. Há uma luz que se acende dentro do homem quando ele percebe que simplesmente por ser quem é, desperta o melhor em quem está ao seu lado. Essa luz não vem da obrigação, nem da cobrança. Ela nasce de um reconhecimento silencioso, o de que sua energia, sua presença, sua forma de estar no mundo tem o poder de elevar, não de controlar. Quando alguém diz, você me inspira a ser melhor, não está apenas admirando, está reconhecendo um chamado sagrado que vive adormecido no coração masculino. O chamado de ser guardião da luz e não apenas da força. Esse chamado é antigo. Está impresso nos mitos, nas histórias, nos campos arquetípicos da consciência coletiva. O homem que guia, que protege, que sustenta, mas não pela imposição, e sim pela inspiração. E é exatamente esse arquétipo que é despertado quando ele se sente não apenas aceito, mas profundamente inspirador. Quando alguém o vê como alguém que transforma pelo exemplo e não pela exigência, essa inspiração toca algo essencial, o desejo oculto de ser fonte, não apenas presença, mas impulso amoroso. Não apenas apoio, mas reflexo de crescimento. E quando ele é visto assim, algo em seu campo vibracional se reorganiza. Ele deixa de buscar validação e passa a viver propósito, porque percebe que sua maneira de existir está sim tocando o outro, sem precisar se forçar, sem precisar se provar. Está tocando apenas porque vibra a verdade. A metáfora do fogo sagrado é perfeita aqui. O masculino consciente é como um fogo que aquece sem queimar, que ilumina sem consumir, que transforma sem dominar. E essa chama só se mantém acesa quando ele é nutrido por um ambiente que reconhece sua essência, quando ele sente que pode inspirar e não apenas proteger, que pode guiar, mas também ser guiado pelo amor. Na neurociência do comportamento afetivo, sabemos que o reconhecimento do impacto positivo que causamos no outro ativa circuitos profundos de pertencimento e propósito. A dopamina se eleva. A ocitocina, que fortalece os laços, flui com mais naturalidade. E o cérebro, então, registra uma nova associação. Sou necessário não por obrigação, mas por presença. Você me inspira a ser melhor. É mais do que uma frase bonita. É um voto silencioso de gratidão. É uma reverência ao masculino que sustenta, que escuta, que evolui. É a lembrança de que seu papel no mundo não é apenas funcionar, é iluminar caminhos. E esse tipo de presença, quando reconhecida, não só transforma quem ouve, mas também quem diz. No fim, todos queremos isso. Inspirar e sermos inspirados. E quando essa dança acontece com sinceridade, a relação se transforma em um campo de expansão mútua. Em vez de medo,
há crescimento. Em vez de cobrança, há inspiração. E essa é a beleza do amor vibracional. Ele não prende, ele desperta. Eu te escolho todos os dias, ativa a frequência da presença intencional. Existe uma diferença sutil, mas profunda, entre amar alguém e escolher amar essa pessoa dia após dia. No inconsciente masculino, essa distinção tem um peso especial, porque o amor, muitas vezes, lhe foi apresentado como algo condicionado a desempenho, estabilidade ou constância emocional. Então, quando ele ouve com sinceridade, eu te escolho todos os dias, não está apenas sendo amado, está sendo reafirmado, está sendo ancorado em um amor que não se baseia em circunstâncias, mas em intenção. Essa escolha diária não tem a ver com perfeição, tem a ver com presença, com decisão vibracional, com o ato silencioso de permanecer, mesmo quando as certezas se enfraquecem, mesmo quando as palavras se perdem, mesmo quando o caminho parece confuso. E essa presença intencional é o que reconfigura no subconsciente masculino a crença de que o amor pode ser perdido a qualquer falha, porque agora ele sabe, está sendo escolhido, mesmo nos dias cinzas. Na perspectiva da neurociência espiritual, sabemos que o sistema límbico, responsável pelas emoções e memórias afetivas, responde com mais força à repetição emocional do que a eventos isolados. Isso significa que o amor sustentado no tempo, pela repetição de gestos, palavras e frequências coerentes, transforma não só a mente, mas a biologia. E como Bruce Lipton aponta, é esse ambiente emocional que reprograma nossas células. Ou seja, escolher alguém todos os dias não é apenas um gesto de afeto, é um comando epigenético, é uma cura em curso. Quando o homem escuta, eu te escolho todos os dias, ele entende que não precisa ser extraordinário o tempo todo, que não precisa manter uma imagem ou cumprir uma função. Ele pode ser, ele pode respirar, ele pode relaxar na certeza de que não está ali por acaso nem por conveniência. Está ali porque foi e continua sendo escolhido. E isso toca profundamente a raiz da insegurança que tantos homens carregam. O medo de serem esquecidos, substituídos, descartados quando não estão mais entregando algo. Essa frase não celebra o romance idealizado, ela honra o vínculo real. O amor como caminho, não como promessa. O amor como construção diária, não como emoção estática. E ao ouvir isso, o homem se reconecta com sua própria escolha interna. Ele também começa a escolher de volta, escolher estar presente, escolher abrir o coração, escolher permanecer em essência. No fim, eu te escolho todos os dias é uma aliança silenciosa, uma vibração que diz: o que nos une é mais forte do que o que nos abala. É a lembrança de que amar não é um evento, é uma prática sagrada que, quando sustentada com consciência, tem o poder de transformar o ordinário em algo divino. E talvez, só talvez, seja nisso que o verdadeiro amor se revele, na decisão suave, mas firme, de continuar escolhendo, mesmo quando seria mais fácil se afastar. Amar com precisão vibracional. O amor, em sua essência mais pura, nunca falha. Mas a linguagem que usamos para expressá-lo, sim. Especialmente quando esquecemos que cada ser sente de uma forma única, que cada alma tem uma frequência específica, e que muitas vezes o que dizemos não é o que o outro escuta, porque entre palavra e recepção existe um campo vibracional, onde a verdade se revela ou se desfaz. Bruce Lipton nos mostra que as palavras, quando impregnadas de emoção coerente, funcionam como comandos epigenéticos. Elas têm o poder de alterar percepções, estados internos e até mesmo a forma como os genes se expressam. Isso significa que, ao falar com amor genuíno, estamos literalmente reescrevendo a realidade emocional do outro. Mas isso só acontece quando a vibração por trás da fala está alinhada com a verdade do coração. Amar com precisão vibracional não é encontrar a frase perfeita, é encontrar o estado interno certo, é falar com o corpo, com os olhos, com a presença, porque mais importante do que o que se diz é o que se vibra enquanto se diz. E é aí
que muitas relações se desencontram. Não por falta de amor, mas por excesso de expectativa, por palavras não sentidas, por sentimentos não traduzidos em gestos coerentes. Neville Goddard ensinava que a imaginação sentida, o pensamento carregado de emoção verdadeira, é o que cria a realidade. Assim também acontece com a linguagem do afeto. Quando dizemos algo sentindo profundamente aquilo que dizemos, uma frequência se estabelece, um campo se abre e o outro sente, não porque entendeu, mas porque ressoou. É por isso que o amor precisa ser mais do que palavras repetidas. Ele precisa ser frequência sentida, verdade emanada, presença consciente. E quando passamos a falar não para sermos ouvidos, mas para sermos sentidos, algo muda. A comunicação vira conexão, a escuta vira acolhimento, e o silêncio vira espaço sagrado onde o amor repousa. Talvez o convite final seja esse: transformar a linguagem do amor em cura, não em pressão, em vibração, não em obrigação, em presença, não em função. E lembrar que muitas vezes a forma mais pura de dizer eu te amo é apenas ouvir, ouvir com o coração aberto, ouvir sem querer corrigir, ouvir para permitir que o outro se revele, porque é na escuta verdadeira que o amor mais profundo se manifesta. E nesse espaço silencioso, tudo o que ainda não foi dito finalmente encontra morada.